Temos a doutora Esmeralda Rodrigues, coordenadora do Centro de Referência de Doenças Hereditárias do Metabolismo do Centro Hospitalar Universitário de São João. Eu tenho aqui algumas curiosidades em relação à doença de Hunter. Afinal, o que é isso do síndrome de Hunter? É sim alguma doença nova? O síndrome de Hunter é uma doença que seguramente já está na humanidade há muito tempo, é uma doença genética e mesmo na própria antiguidade já existem algumas referências através da arte, situações que provavelmente seriam doenças de Hunter. É uma doença genética, como eu já disse, mas a primeira vez que ela foi descrita foi no início do século XX, pelo Charles Hunter, em 1917, que é um médico canadiano que faz a descrição desta patologia em 2 irmãos. Claro, nessa altura descreveu-a de uma forma clínica, posteriormente foi possível identificar a deficiência enzimática e posteriormente o defeito genético. Então, assim, de uma forma simples, para as pessoas que nos podem eventualmente estar a ouvir, como é que descreverias essa doença no indivíduo que nos poderia aparecer? Como é que as pessoas poderiam reconhecer alguém com o síndrome de Hunter? Clinicamente, portanto, o síndrome de Hunter é uma mucopolissacaridose tipo 2. E o que é que são mucopolissacaridoses? São doenças de sobrecarga lisosomal, ou seja, os lisosomas existem nas nossas células para eliminar aquelas moléculas que têm que desaparecer, é o eliminador do lixo celular. E isso faz-se através de enzimas que existem dentro do próprio lisosoma. Quando existe uma deficiência enzimática, vai levar a uma acumulação dos produtos que não são degradados a nível do lisosoma e isso vai levar à acumulação desses fragmentos a nível do lisosoma e posteriormente a uma lesão celular e lesão do organelo. E esta é a base da doença de Hunter, ou seja, existe uma deficiência enzimática, uma enzima, que não vai degradar os glicosaminoglicanos que são necessários para que haja bom funcionamento a nível do organismo, mas se eles se acumularem vão levar à doença. E como é que se vai manifestar esta doença? Acho realmente esse conceito muito interessante, quer dizer que nós dentro de nós temos sistemas que vão degradar uma espécie de lixo, temos centrais de lixo nas nossas células. Exatamente, e o lisosoma é o responsável por essa reciclagem desse lixo. Portanto, moléculas a mais são degradadas para depois poderem ser integradas em novas vias metabólicas. E para tal são precisas tais enzimas. E na doença de Hunter existe uma dessas enzimas que é fundamental para a degradação desses glicosaminoglicanos. Por isso, a doença que se chamar glicosaminoglicanos ou mucopolissacarídeos e por isso, para a acumulação desse produto, são as mucopolissacaridoses. E como tal, a clínica vai resultar dessa acumulação progressiva desse lixo celular, que no início acumula a nível do lisosoma, mas progressivamente vai levar a situações que vão provocar lesão da célula e do órgão. Portanto, fundamental pensarmos na doença de Hunter ou numa mucopolissacaridose no geral, de algo que se vai acumulando ao longo do tempo. A criança pode nascer com essa deficiência enzimática, que é determinada a nível genético, mas pode nascer bem sem qualquer sintomatologia, mas progressivamente, porque não existe enzima que vai reciclar esse lixo, vai levar a uma sintomatologia que no fundo vai ser multissistémica, porque estes glicosaminoglicanos, ou mucopolissacarídeos, existem em todos os órgãos do organismo. Quer dizer que pode aparecer em qualquer idade. Exatamente. E existem formas mais graves e as mais graves manifestar-se-ão mais precocemente. Muitas vezes mesmo ao nascimento há sinais subtis que nos podem fazer pensar numa mucopolissacaridose, por exemplo a existência de hérnias ou alguma alteração osteoarticular, uma face particular com um aspecto impregnado, nomeadamente uns lábios grossos, uma fronte proeminente, o nariz em cela, macroglossia, mas mais caracteristicamente o recém-nascido é normal, mas ao longo do tempo vai apresentar sinais que nos devem alertar para o diagnóstico. É, portanto, uma doença
progressiva. Completamente. Vai-se acentuando ao longo do tempo. E as formas graves de manifestar-se-ão mais precocemente, geralmente por volta dos 18 meses, 2 anos, as mais tardias podem ter uma manifestação mais tardia. E quais são os órgãos que são assim mais afetados? São todos? São só alguns? No geral, serão potencialmente qualquer órgão pode ser afetado. Mas na doença de Hunter podemos classicamente dividir em 2 formas, uma mais grave que habitualmente terá um comprometimento cognitivo, com um atraso intelectual e posteriormente muitas vezes uma regressão, e outra forma menos grave e que à partida se manifestará mais tardiamente, pelos 4 anos com as primeiras sintomatologias e que poderá não ter atingimento cognitivo ou regressão. Então existem determinadas áreas médicas, por exemplo, aos quais estes doentes vão recorrer, ou os pais, se forem crianças, não é? Vão recorrer e essas áreas se calhar devem estar mais atentas, não é? Quando aparecem determinados sinais, como estavas a explicar, sei lá, por exemplo, uns olhos maiores e mais baços, um fígado e um baço palpável, quais são assim as áreas, além da pediatria em geral ou da medicina interna, é óbvio, não é? Se as pessoas têm que ver o doente integralmente, quais são assim aquelas áreas médicas que poderão ter que estar mais atentos para estas doenças que são tão raras, não é? Sim, porque antes de mais não disse isso, mas realmente esta é uma doença muito rara e uma característica também particular do síndrome de Hunter é que afeta quase exclusivamente o homem, porque é uma hereditariedade, é uma doença genética e o gene está no cromossoma X, portanto, à partida é expectável que apenas os homens sejam afetados, à partida, mas sim, é uma área como a característica destas doenças é serem crónicas, progressivas e multissistémicas, em teoria estes doentes podem aparecer em qualquer especialidade médica. Claro que haverá aquelas onde será, como tu disseste, mais expectável que tal aconteça. E eu acho que o pediatra tem aqui uma função muito importante, e a medicina interna, mas o pediatra, porque na criança é preciso estar atento a certos sinais e, como eu falei, para além da dismorfia, da macroglosia, do abdômen proeminente pela existência de organomegalias, hepatosplenomegalia, pela baixa estatura que muitas vezes acontece a partir de uma certa altura, a macrocefalia, as alterações esqueléticas, a integração deve ser sempre feita por um pediatra que deve ver a criança num todo, e isso é fundamental. Mas sim, há especialidades onde é preciso estar muito atento. Uma delas é otorrino. Estas crianças são pela acumulação de glicosaminoglicanos a nível do aparelho respiratório superior. São crianças que têm hipertrofia adenoideia, hipertrofia amigdalina, que têm frequentemente roncopatia, obstrução nasal, muitas vezes que levam a apneia do sono e um comprometimento da acuidade auditiva. E, portanto, esse deve ser um sinal de alerta e é uma das queixas frequentes dos pais dizerem que frequentemente têm otites ou urinofaringites e que precisam de antibióticos e muitas vezes ganham próprias resistências aos próprios antibióticos. Outra especialidade que eu acho que é fundamental é a ortopedia, porque pequenas alterações esqueléticas, é característico das mucopolissacaridoses terem alterações esqueléticas, várias, mas a presença de alterações a nível das falanges, uma mão em garra, uma displasia da anca, o síndrome do túnel cárpico, numa idade precoce é um sinal de alerta e é muito frequente nestas situações. Por outro lado, a contratura articular com dor e incapacidade, para além da ortopedia, também a medicina física da reabilitação, que eu acho que tem que estar atenta quando as queixas realmente não jogam e há algo que não se explica. Otorrino fundamental, a própria cardiologia é um sinal de alarme, porque esta patologia pode cursar com alterações a nível do músculo cardíaco, cardiomiopatia ou alteração valvular, e a primeira manifestação pode ser um sopro, e pronto, acho que realmente é esta avaliação multissistémica. A nível ocular,
Ao contrário das outras mucopolisacaridoses, habitualmente o síndrome de Hunter não cursa com uma opacidade da córnea, que é algo visível e que chama a atenção nas restantes mucopolisacaridoses. No entanto, também é expectável que exista atingimento ocular e, portanto, uma atrofia do nervo óptico, uma retinopatia, deve ser sinal de alerta. Todas as outras doenças das crianças, esta também, não é? Estas crianças, claro, sim, sem dúvida. Dirias, se calhar, que a doença é rara, mas quem vê nunca mais esquece? Se estivermos com os olhos bem abertos, sim. E não é preciso ver ao vivo, às vezes basta ver fotografias, porque a face é sugestiva, as queixas são sugestivas e, portanto, eu acho que é estar alerta para a situação e ver, não é preciso ser ao vivo, mas ver a imagem, acho que sim, é um sinal de alerta importante. Então, assim, para rematar, podemos dizer que o síndrome de Hunter não é uma doença nova, mas é nova para muita gente que não conhece e, portanto, é sempre bom sabermos, o saber não ocupa lugar e, portanto, se estivermos atentos a estes sinais, não sendo uma doença nova, é rara e rapidamente poderemos reconhecer, porque tem, como vamos ver noutros episódios, tem muita vantagem sabermos e reconhecer estas doenças precocemente. Como em qualquer situação, o diagnóstico precoce é fundamental. É fundamental porque há sempre algo a oferecer e, portanto, podemos não ter a cura completa, mas a melhoria sintomática é fundamental e, sendo doenças progressivas e incapacitantes, a intervenção é fundamental, o reconhecimento é fundamental e um diagnóstico genético também é fundamental para o aconselhamento.